Desculpa que teve uma falha aqui, um problema, nós somos novatos nisso, então a gente ainda não sabe muito bem transmitir. Mas nós vamos orar, vamos jejuar e a gente vai acertar, né? O importante é o que você vai receber da parte de Deus, amém? Então, conforme nós estamos falando, o tema nesse mês para as mensagens é tudo sobre paternidade. Ou seja, você tem um pai, você é filho do Deus Altíssimo. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 ao 17. Amém? Amém. Acharam? Ainda Vamos não. lá. Calma, 14. Pois misericórdia. aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Pai, meu Pai. Alguma versão fala Abba, né? Abba, Pai. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Nós somos seus filhos e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Amém? Agora você vê que profundidade aí no versículo 16. O Espírito de Deus se une com o nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Há uma comunhão do Espírito de Deus com o nosso Espírito. Amém. Amém, irmãos? E quando esta comunhão acontece, nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que quando muita gente que ainda não entregou, né, o seu coração para o Senhor, diz: eu sou filho de Deus. Ele não é filho de Deus. Ele é criatura de Deus. Ele é algo que foi criado por Deus. Mas quando você o aceita como seu verdadeiro Salvador, o Espírito dele, olha que coisa linda, o Pai permite que o Espírito dele venha ter comunhão com o teu Espírito. Então há uma bênção já determinada de Deus para você. Você é filho de Deus? Amém. Você tem certeza que tem uma bênção de Deus sobre a tua vida. Não se preocupe com a situação que você está passando. Não se preocupe com isso que está acontecendo. É temporário. Porque a palavra de Deus lá no livro de 1 João vai dizer: aqueles que são meus, você é de Deus? Você é filho de Deus? Amém. Então o maligno não vai te tocar. Amém. Não há maldição sobre a tua vida. Amém. Lá no livro de Provérbios vai dizer que a andorinha no seu, como a andorinha no seu vaguear, a maldição sem causa não tem efeito. Então toda maldição que jogarem contra a tua vida, desde o momento que você se tornou filho de Deus, não tem maldição que possa ficar na tua vida. Toda maldição já foi jogada por terra em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Dá uma glória a Deus por você ser filho de Deus. Glória a Deus. Olha que coisa linda. Eu fiquei encantada quando eu li este versículo. A Bíblia toda deixa a gente maravilhada, né? Mas quando eu li, né, Espírito de Deus se une ao nosso Espírito para afirmar que somos filhos de Deus. Há uma união do Espírito Santo de Deus com o teu Espírito. Não deixa que o diabo venha sugestionar na tua mente que você não merece, que você não é bastardo. Você é filho, você tem direito à herança, você tem direito a reinar com Ele no céu. Glória a Deus. Essas adversidades
vida. Vamos repetir, eu sou filho de Deus, o maligno não tocará na minha vida. Oh, glória! Aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Existe uma promessa, existe uma aliança. Deus fez aliança com Abraão, nós somos descendentes de Abraão. Serei amigo dos teus amigos, serei inimigos dos teus inimigos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então você é um protegido, você é um blindado de Deus. Existe uma cerca ao seu redor, aonde Deus te protege, aonde Deus protege a tua família, aonde Deus protege os teus filhos, aonde Deus te protege, aonde você estiver. Nós temos que ter essa convicção que nós somos filhos, e aqueles que são filhos de Deus são guardados de Deus. O maligno não pode tocar nos teus bens. Amém. Nós temos muito o costume de dizer: pois o diabo me deu uma rasteira, pois o diabo não faz nada, se Deus não permitir. E aqueles que são de Deus, Ele guarda com muito carinho. Amém. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Há uma promessa, você vai reinar com Deus, você vai estar na glória com Deus, você vai sentar com Deus. Há o Espírito Santo de Deus em você. O diabo olha para você e vê que ele não pode contra a tua vida, porque sobre a tua vida reina a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos dar início ao nosso culto. Vamos chamar o pastor Jorge, porque ele está orando aqui. Você que está se sentindo só, você que está sentindo, sabe, hoje eu vim com isso no meu coração. Muita gente está se sentindo só, abandonado. Muita gente está sentindo que as suas respostas não estão tendo, que as suas interrogações não estão tendo resposta de Deus. Olha, eu quero te dizer que você não vai morrer enquanto os sonhos de Deus não se realizarem na tua vida. Amém. Há sonhos de Deus na tua vida. Amém. Os teus sonhos já foram todos eles lá para o reino da glória de Deus. E Deus tem prazer em realizar sonhos. Deus é realizador de sonhos. Não se sinta só. Ainda que você possa olhar para um lado e para o outro, você se vê sozinha, mas os teus olhos naturais não podem contemplar os anjos que estão ao teu redor te guardando. Porque o Salmo 91 vai dizer que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Olha como nós somos importantes. Olha como você é importante. Você pode estar sentindo a ausência de uma figura humana, mas existe anjos, existe o Espírito Santo em você, existe uma proteção divina ao seu redor. Não se sinta só. Não permita que o diabo venha sugerir que você é um pobre coitado, que você é um solitário. Não, não, não. Diga, repita: eu sou filho do Deus Altíssimo. Oh, glória! Eu sou filha do general de guerra, do capitão de batalha. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um pai que zela por mim. Eu tenho um pai que cuida. Eu tenho um pai que me guarda. Oh, aleluia! Pastor Jorge vai estar orando e você levanta a tua cabeça e diz: Senhor, obrigado, porque o teu Espírito está unido ao meu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Amém, graça e paz. Amém. Tem um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Meus queridos, a gente não pode ficar pensando nas coisas que não vai trazer esperança para a gente. Como quem nos dá esperança é Jesus, e tudo aquilo que Ele faz por nós temos que ter em mente apenas aquilo que nos dá esperança. Temos que trazer à memória apenas aquilo que nos dá esperança. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Vamos orar. Deus amado e poderoso, seja conosco nesta hora, Jesus. Pai Santo, Pai querido, seja agora com os nossos corações, Senhor. Nos prepare para ouvir a palavra que Tu deste, pregador, desta noite, Senhor.
Senhor, tira de nossa mente tudo aquilo que não dá esperança, Senhor. Mas a nossa esperança é Cristo Jesus. Para os nossos corações dê um refrigério nesta hora, tirando todas as preocupações, tudo aquilo que possa atrapalhar a comunhão na palavra que vai ser pregada, na palavra que vai tocar nos corações. Por isso, nesta hora, Pai Santo, Pai querido, nós agradecemos a Ti por estar no nosso meio, por nos estar livrando e por nos fazer pensar naquilo que nos dá esperança. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar agora o pregador da noite. Passou por uma leve tribulação com o engarrafamento, mas Deus juntou-se santo. Estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor Jesus, seja com o teu servo nesta hora, Senhor. Tira toda a preocupação, tudo aquilo que ele passou no engarrafamento, que realmente dá uma ansiedade, ainda mais quando temos compromisso contigo. Mas tu estás neste lugar, amém. Tu já enviou o refrigério para o coração dele e para a mente dele. Tu já derramaste toda a paz que excede todo o entendimento. Fale para nós através do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, igreja. Amém. Amém. Deus é bom, né? Apesar de tudo que possa acontecer na nossa vida, pode sentar aí. Deus é bom. Não é isso que a palavra diz? Deus diz. Amém. Ele não é muito nem menos, ele é bom. A palavra de Deus diz realmente sobre isso. Mas vamos lá. Esse mês nós estamos falando sobre paternidade e todas as nossas palavras, tanto de domingo quanto de chamados para vencer e nas quinta-feiras também imersão, 1 minuto com Deus, não é isso? Tudo vai ser baseado na palavra de Deus sobre paternidade. Então aqui hoje não vai ser diferente. Amém. Tá? Mas vamos dar continuidade ao que já foi começado ontem. Então vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. Todos acharam? Amém. Amém? Então vamos lá. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho no coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Isso é porque nós somos filhos. Ele enviou Jesus, seu único filho, para que nós fôssemos salvos. Então, querido, a palavra Abba no aramaico, ela significa pai. Abba, quando nós repetimos Abba, pai, nós estamos falando pai, paizinho, papai. É um jeito amoroso de nós falarmos com o nosso Deus. Então, essa passagem, ela nos traz uma revelação da nossa história, de tudo que o Pai disponibiliza para a gente. Tudo aquilo que Deus tem para disponibilizar para a gente é através da intimidade que nós, como filho, vamos ter que ter com Ele. E nós aqui nesta noite, através da palavra de Deus, nós vamos aprender, tá? Pai, paizinho, Abba, Pai, é uma expressão para chamar carinhosamente pelo Pai, demonstrando intimidade e afeto. Queridos, Deus nos ama e quer ter relacionamento conosco. Então, nós vemos que antigamente o povo vivia na dispersão, não é isso? Hoje nós vivemos na graça, e na graça é diferente, tá? O indivíduo era considerado como uma nova pessoa, iniciando uma nova vida legalmente
e ele receberá todos os direitos de alguém nascido na família como herdeiro legítimo do bem dos pais. Então, nós sabemos que os filhos, eles gozam de um favorecimento, né, imenso na família, porque tudo aquilo que os pais angariou a vida toda, vai ser dele. E não é diferente daqueles que são adotados, porque quando nós somos adotados, nós passamos a pertencer àquela família. Não somos de sangue, não, mas de nome nós somos. Amém. Com Cristo é diferente, nós passamos a ter o sangue de Cristo. Não é isso? Quando nós entregamos nossa vida a Jesus, não é diferente, querido. Cristo, através de Jesus, nos adotou, mas como filho legítimo. Ele botou nas nossas veias o sangue de Cristo. Jesus verteu o sangue dele, não foi à toa. Ele verteu o sangue dele para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Amém. O que ele falou quando derramou o sangue que ele subiu ao céu? Eu vou enviar a vocês o teu Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que vai estar contigo 24 horas, não é isso? 24 horas, querido. O Espírito Santo de Deus está conosco 24 horas. Então, querido, nós somos filhos de Deus, nós não somos adotados, conforme foi falado no domingo. Nós não fomos adotados, nós somos filhos de Deus. Em Lucas 15, vamos abrir Lucas 15, todo mundo sabe todo mundo conhece, o filho pródigo. Lucas 15, Lucas 15, 11 a 24. Lucas 15, vai dizer o seguinte: porque este meu filho estava morto, 11, né? 15, 11 a 24. E continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai atendeu, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidades. Por isso, ele foi empregar-se como uma das cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo de si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? E eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, e lá direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado filho seu. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai ouviu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e o calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É assim, querido, que Deus faz quando o pecador se apresenta a Ele: pai, pequei contra ti. Quando o pecador, aquele que não é crente, aquele
que não entregou sua vida ainda a Jesus, quando ele faz isso, o Pai se alegra, não se alegra? Ele nos reveste com uma roupa nova, um anel, um sapato, um beijo. Então, o nosso Deus, Ele quer esse bem para a nossa vida. Então, nessa passagem, nós vemos que esse homem, tá, assumiu a sua identidade de filho. Tá? Ele tinha 2 filhos. Esse pai, ele assumiu a identidade de Deus. Porque ele podia muito bem fazer o quê? Eu não te quero mais aqui. Eu não te quero. Você pediu tua herança e agora você já não tem mais direito a nada. Ele podia muito bem fazer isso. Mas não, ele ali naquele momento que ele foi, que recebeu seu filho, que o abraçou, que o beijou, que mandou que colocasse a melhor roupa nele, ele assumiu a identidade de Deus. Nós sabemos que Deus é um Pai amoroso, nós sabemos que Deus é um Deus que nos aceita a qualquer momento, basta nós nos arrependermos, querido. O Senhor vai nos aceitar. A palavra de João vai dizer o seguinte: filhinho, não pequeis, não é isso? Não pequeis, mas se pecar, não continua no pecado, reconheça que é pecador e pede perdão a Deus, vai a Deus que é o nosso, a Jesus que é o nosso advogado. Então, querido, pecamos a todo momento nós pecamos, mas nós temos um mediador entre Deus e nós, que é Jesus. Então nós temos Jesus na nossa vida. Então esse homem, ele, conforme falei, ele assumiu, tá, a identidade de filho de Deus, porque ele perdoou seu filho, ele deu o melhor para o seu filho. Amém, igreja? Amém. É dessa forma que Deus faz com a gente, é dessa forma. Admita seus erros. Caindo em si, ele disse: quantos empregados dos meus pais têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lá direi para ele: Pai, me perdoa, eu pequei contra os céus, pequei contra ti, e não sou digno mais de ser chamado. Então, o Senhor está perto, queridos, que tem coração quebrantado e salva de espírito abatido. Salmo 34:18 vai dizer que Deus sempre estará de braços abertos para nos receber, independente do momento. Quando você erra, Deus só espera uma única atitude da gente. Quando nós erramos diante de Deus, Ele só espera uma única atitude: é arrependimento. Aquele arrependimento que vem lá do fundo do teu coração. Tá? Não adianta nada você dizer que está arrependido e continuar praticando. Então, não houve perdão. Porque Deus conhece o que vai no fundo do nosso coração. Deus sabe o que está no nosso coração. Então, se nós não formos diante de nos apresentarmos a Deus, tá, em espírito e em verdade, nada vai acontecer na nossa vida, nada vai acontecer, porque Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus que sabe de todas as coisas, Ele conhece aquilo que vai no nosso coração. Aleluia. Somente o Senhor, querido. O Filho deu o primeiro passo, nós vemos, rumo ao arrependimento, tomou consciência do seu pecado e pediu para voltar. É simples, não é? Não é simples, nós vemos aqui a atitude desse jovem, tá? Nós vemos que quando acontece isso na família em geral, tá? Quando acontece com o filho querer sair de casa, assim como o filho pródigo fez, é porque esse filho, essa família, ele não tinha um relacionamento. Ele não conversava, ele não sentava para conversar. Esse filho, com certeza, era distanciado do pai. Com certeza. Você vê que todos os dois eram distanciados do pai. O mais velho, ele simplesmente não deu opinião nenhuma, tá? Mas quando o irmão voltou, ele criticou.
Pai, o Senhor está dando do melhor para ele. Ele já gastou toda a sua fortuna, toda a sua herança. Mas o pai, o coração amoroso, o coração de Deus, tá? Ele perdoou, mas o irmão não perdoou. Nós vimos pela passagem que o irmão não perdoou. Mas, conforme nós estamos falando, ele com certeza não tinha intimidade. É o que acontece hoje na nossa casa. Deus está nos chamando aqui, tá? Para que nós, como família de Deus, família abençoada, tá? Para nós trazermos nossos filhos para a casa do Senhor, nós temos que, na nossa caminhada, tá? Ter ensinado a palavra de Deus para os nossos filhos, ter mostrado para os nossos filhos que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é cura. Deus pode curar nossa alma. Deus pode curar. Mas nós, muitas das vezes, eu até rascunhei aqui e lembrei, tá? Essa falta de intimidade com nossos pais, tá? Nos leva, não vou dizer a traumas, mas leva a nós praticarmos, tá? Coisas que não desagradam a Deus, tá? Porque se hoje nós temos nossos pais terrenos e não temos a capacidade de falar para ele, pai, eu te amo, nós não vamos ter a capacidade de falar com Deus. Nas nossas orações, nós não vamos ter intimidade com Deus. Por quê? Os nossos pais, pelo menos meu pai trabalhava, levantava 4 horas da manhã e saía para trabalhar, chegava em casa 10 horas da noite. Para criar 11 filhos, ele tinha que fazer isso, para não faltar alimento. Então, parecia até que nós compreendíamos, não é isso? Parecia que nós compreendíamos. Mas no fundo da alma, lá no fundo da nossa alma, ela foi prejudicada. Porque nós somos forjados pelaquilo que nós estamos sendo criados. Nós somos forjados na nossa casa. Nós somos forjados pelos nossos pais. Se nós ensinarmos nossos filhos, tá, que nós devemos amar o próximo, amar a Deus acima de tudo, tá? Se nós ensinarmos, e se nós dermos esse amor, como é que nossos pais poderiam, tá, conforme nós fazemos hoje, tá, de brincar com nossos netos, os pais mais jovens hoje têm tirado um tempinho e brincado com seus filhos, mas nossos pais não faziam isso, pelo menos meu, estou me referindo ao meu pai, tá? E ali nós crescemos desta forma. Aí você vai para o casamento da mesma forma. Você se casa, tá? A tua mulher, você, ao invés de falar para a tua mulher sempre, eu te amo, tá? Eu te amo, pô, isso está uma delícia, tua comida está uma delícia, você fica travado. Você fica travado. Então, é só Jesus para curar. Só Jesus para curar essa situação. Tá? Então, eu lembro que quantas vezes você me falou para mim assim, eu te amo. Sabe o que eu respondia? Eu também. Eu também. Mas não era nada espontâneo. Porque o importante é ser espontâneo. É nós virarmos para a nossa esposa e falar, eu te amo. É nós virarmos para os nossos filhos e falar, eu te amo. Amém. Jesus te ama mais. E Ele quer te libertar, Ele quer te salvar. Amém. Então são coisas, querido, que isso é tudo probleminha que nós trouxemos da nossa herança. Que só através de Jesus nós podemos ser curados. Amém. Só através de Jesus nós podemos ser curados. Amém. Aí um belo dia o Espírito Santo falou comigo, você tem dificuldade até, ele me mostrou que eu tinha dificuldade nas minhas orações, eu tinha dificuldade de falar pai, Deus, pai, paizinho, e quando minha irmã falava paizinho,
Aí eu falava, você não tem tanta intimidade com Deus assim para falar paizinho. Você não tem tanta intimidade. Então, para nós chamarmos Deus de paizinho, nós temos que ter muita intimidade, né? Nós temos que ter muita intimidade, nós temos que ser libertos de tudo quanto é trauma que porventura nós adquirimos dos nossos pais. Então, um belo dia eu falei, Senhor, eu perdoo meu pai. Eu achava natural eles levantar 4h30 da manhã, não víamos a cara dele, 4h30, quando ele voltar 10, 11 horas da noite, nós também não vimos a cara, porque nós já estávamos dormindo, tá? Então, hoje, depois que eu me casei, Deus me mostrou, tá? Aonde estava a falha, a partir daí, eu passei a aceitar que Deus é meu pai. Amém. Deus é meu paizinho. Aleluia. Não é diferente, gente, não é diferente. Você sendo criado pelo seu pai e nunca falar com ele, pai, eu te amo, paizinho, papai. Não é diferente. Nós não vamos conseguir fazer isso com Deus, gente. Nós temos que ser curados, nós temos que ser libertos. Nós estamos na igreja, mas nós carregamos essa hereditariedade, nós carregamos isso na nossa alma. Então essa ferida nessa noite, de você que está em casa, que tem essa dificuldade, nós que estamos aqui, que temos essa dificuldade, o Senhor vai nos curar, vai nos sarar. Nós vamos passar a ter intimidade íntima com o nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de intimidade. Deus quer conversar com a gente, Deus quer falar, Deus quer nos mostrar as coisas maravilhosas que Ele tem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Então, querido, Deus é bom. Amém. Deus é bom. Para experimentar o coração do Pai, rejeite toda a orfandade. A seguir, ele levantou-se, foi para o seu pai, estando ainda longe, seu pai viu, cheio de compaixão, correu para ele, abraçou, beijou. O filho lhe disse: pequei contra ti, contra o céu, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então, querido, Deus nesta noite está dizendo que nós somos, tá? Podemos ter errado, mas nós fomos separados. Nós fomos separados desde o ventre da nossa mãe. Não foi eu que escolhi vocês, não foi, mas quem escolheu foi Deus. Deus que nos separou. Hoje quem está aqui foi Deus que separou. Amém. Se o inimigo pensava que eu não ia estar aqui, tá? Para estar levando essa palavra, está redondamente enganado. Porque eu vim clamando o sangue de Jesus. Senhor, Pai, abrindo os caminhos. Senhor, eu não posso chegar lá depois de já ter começado o culto. Mas para a honra e glória do nome do nosso Deus, nós chegamos. Amém, igreja? Amém. E então, amado, o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Romano 8,17 ainda fala: a sua herança por direito inclui dois aspectos: a herança da vida de Jesus e a herança das promessas de Deus. Então, vamos prestar atenção no final dessa parábola do filho pródigo. O filho lhe disse: peguei contra os céus, estava perdido, e vamos fazer uma festa, comemora, pois meu filho estava morto e voltou, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Deus, o Pai, deseja que você receba nesta noite o anel que representa a herança e as sandálias que representa a sua liberdade como filho, e as roupas novas que significa a transformação da sua vida espiritual. Então, querido, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso para as nossas vidas, vai ser para dentro dos nossos filhos. Amém. Uma palavra do Pai muda tudo. Muda tudo. Assuma sua identidade de filho de Deus, admita seus erros, rejeite toda a orfandade e desfrute da alegria do seu lar. Então, querido, nessa noite o Senhor está falando que nós não somos mais órfãos.
Nós não somos mais órfãos. Amém. Então, igreja, vamos proclamar ao Senhor que nós não somos órfãos. Nós não somos órfãos. Nós somos filhos do Deus vivo. Aquele que criou os céus e a terra. Aquele que pode, que cura, que liberta, que batiza, que salva. Aquele que deu seu único filho para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Então, amados, os filhos de Deus podem gozar de tudo isso que Deus tem para a gente. De tudo isso. Nós não podemos achar que nós somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos. O órfão, sim, ele se sente coitado. Porque muitas das vezes, o nome já diz, estão no orfanato, porque não tem um pai, não tem uma mãe, não tem uma pessoa que adote. Mas nós fomos adotados por Deus, adotados por aquele que nos criou. Então nós temos que ter essa consciência. Nós temos que ter essa consciência que nós somos filhos, tá? Não somos filhos adotados. Nós recebemos a certidão de nascimento no dia que nós entregamos nossa vida ao Senhor. Nós recebemos a certidão de nascimento como filho do Deus vivo. Amém, igreja? Aleluia. Filho do Deus vivo. Aleluia. Não é pouca coisa, não. Nós não somos pouca coisa. Nós não somos a minoria. Nós somos a maioria. Aleluia. Porque nós temos Deus. Deus é maior. Amém. Deus é o Criador deste mundo. Aleluia. Então, querido, nessa noite, Deus está nos conclamando. Tá? Vamos reconhecer que nós não somos órfãos, que nós não somos qualquer um, tá? Que nós somos o Filho de Deus, o Filho daquele que um dia entregou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos vida em abundância. Vida em abundância. E essa vida nós só recebemos através de Cristo Jesus, porque Ele verteu na cruz o sangue para nos lavar de todo o pecado. Pecamos, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque nós reconhecemos que Jesus é o nosso Senhor. Então nós vemos que o filho pródigo, ele voltou para casa, foi bem recebido, tá? E ali ele passou a viver com o pai, e nós não sabemos o resto da história, tá? Nós sabemos que o pai assumiu como se fosse Deus na vida dele. Então nós temos que assumir Deus também na nossa vida. Aleluia. Nós temos que assumir que nós somos filhos de Deus, tá? E que nada nesse mundo vai tirar esse nosso pensamento. Amém. Então, que Deus nos abençoe. É uma palavra curta, tá? Mas creiamos que Deus quer fazer grandes coisas na nossa vida, assim como Ele fez no Filho pródigo. Amém, igreja? O Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde. Amém, glória a Deus. Me chamou a atenção, Manel leu Lucas 15, do 14 até o final. O verso 22 fala assim: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparca nos pés. Mas não falou que a melhor roupa é uma vida nova. O anel no dedo é aliança com o Pai. E alparcas é você sair da fase de escravo para filho. Porque naquela época, escravo andava descalço. E Deus quer fazer isso com você, tirar você da escravidão e botar alparcas do Senhor na sua vida. Deus quer que você volte a ser filho. Você vê que ele se afastou, mas continuou filho. Voltou,
O pai fez aliança com ele, dando um anel no dedo dele. Então, você que se porventura está afastado, volte para que Deus põe umas vestes novas, que é uma vida nova. Deus põe anel no seu dedo, que é a aliança do Senhor, e alparca os seus pés para livrá-lo da escravidão. Aleluia. Então, meus amados, vamos, se ligue nessa mensagem. Se ligue que Deus quer que você volte para o aprisco do Senhor. Quinta-feira, imersão online. Sábado, Encontro das Prudentes. sábado, encontro das prudentes. Domingo, escola dominical às 5 e culto às 4 e culto às 5 horas. E terça-feira, novamente, estaremos fazendo os chamados para vencer. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus que o pregador passou por uma leve momentânea tribulação no engarrafamento, mas Deus trouxe aqui porque sabia que essa palavra ia penetrar nos corações. Deus amado e poderoso, obrigado por ter feito neste lugar, Senhor. Sabemos com certeza que a palavra penetrou quem estava precisando, Senhor. Aqueles que estão online receberam, Pai Santo. Conforme a tua palavra em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrires, entrarei e serei convosco. Muitos ouviram a palavra, abram o coração para que o Senhor o traga de volta. Deus amado e poderoso, nos leve debaixo da sua bênção para nossas casas, Senhor, e que nós possamos continuar na mesma bênção do Santo que recebemos neste lugar. Muito obrigado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja por cada um de vós, amados irmãos, online e presenciais. A igreja amada, unida, feliz diz amém. Com paz que Deus abençoe em nome de Jesus. Esqueceu o dízimo e oferta. Os dízimos e oferta. Quem for ofertar ou dizimar, por favor, com o envelope aqui. E aquele que está online, você já tem o CNPJ da igreja, que é o PIX. Obrigado pelas suas colaborações. Que Deus abençoe e aumente aos seus rendimentos em nome de